Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia quem está em casa também. Nós vamos iniciar hoje uma nova série de mensagens, sobre o primeiro livro da Bíblia. Para isso eu convido você a abrir em Gênesis, capítulo 1. Nós terminamos uma sequência de mensagens a respeito do Apocalipse na semana passada e vamos fazer assim, como nós falamos do último livro da Bíblia, agora nós vamos falar sobre o primeiro. Vamos falar sobre como tudo começou, porque nós temos as noções cristãs hoje do jeito que temos, tem tudo a ver com esse primeiro livro das Escrituras. E para isso eu convido então você a ler os primeiros 2 versos comigo. Quem tiver a mesma tradução, revista atualizada, pode ler comigo o verso 1 e o verso 2 do capítulo 1 do livro de Gênesis. Não tem como se não achar esse livro, Aí você é só abrir ele que está ali. Então, capítulo 1, verso 1 e verso 2. Todos juntos vamos ler? No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Ok. Então, esses 2 primeiros versos, nós vamos falar um pouquinho então sobre algumas perguntas que nós sempre devemos fazer a todos os livros da Bíblia, São perguntas como: onde foi escrito, quem escreveu, quando escreveu, Então a gente vai dar um panorama, pelo menos um panorama bem geral nessa manhã a respeito do livro de Gênesis, para que também você possa se situar, Então nós temos como introdução de que o livro de Gênesis ele é separado por 2 blocos, os maiores, podemos dizer. Do capítulo 1 até o capítulo 11, nós temos a história de como tudo começou. Então, como foi formada a terra, quem criou todas as coisas, quais foram os nossos primeiros pais, seus filhos. Então, do capítulo 1 até o capítulo 11, nós temos a história de como tudo começou. Aí do capítulo 12 até o capítulo 50, nós temos a história de Abraão e dos seus descendentes, Então, esses 2 grandes blocos são a principal divisão do livro de Gênesis, ok? Como tudo começou até o capítulo 11, e a partir do capítulo 12, como Deus chamou um homem, e esse homem, eu acho que deu algum problema. Estão me ouvindo? Parou, Serginho, você pode chamar lá um dos meninos do som? Mas tudo bem. Então nós temos esses 2 blocos da divisão do livro de Gênesis. Uma outra coisa que nós precisamos falar, que esta primeira parte, nós temos algo que vai falar a respeito de por que nós temos algo em vez de nada. Então, como que você sabe que as coisas foram criadas desta forma? Por isso que o livro de Gênesis ele é essencial. Se você não tivesse os primeiros capítulos de Gênesis, do capítulo 1 até o verso 11, você não saberia de muita coisa. Nós sabemos que a revelação de Deus ela é progressiva, Então Deus ele não se manifesta de tudo que Ele é, com tudo que Ele tem, mas Ele faz isso de uma forma progressiva. A gente sempre fala que o Velho Testamento é como se a luz da revelação de Deus fosse sendo acesa aos poucos. Ela fosse cada vez mais iluminando. Imagine uma sala escura, onde tudo está lá,
Só que se você chegar pela primeira vez, você não sabe o que tem lá dentro, né? Mas quando você acende o interruptor, quando você aperta o interruptor de luz, aquilo clareia. A luz. E quando há luz, então você vê que naquela casa havia um sofá, uma cozinha, uma mesa, uma televisão, cadeiras. Então você vai ver que haviam coisas lá. O livro de Gênesis, essa primeira parte que nós vamos falar, ela vai explicar então por que nós temos algo em vez de nada, né? Por que nós temos uma terra, por que nós temos homens, por que nós temos um Deus que criou tudo que nós conhecemos, né? Então, hoje nós sabemos de tudo isso a partir do livro de Gênesis. Nós também vamos falar sobre a origem da vida, né? Como que a vida começou? A vida começou de forma espontânea, né? A vida como, não a matéria, não a água e as outras coisas, mas a vida. Como é que ela começou? Quem foi criado primeiro? O ovo ou a galinha? Né? Então, é a partir do livro de Gênesis que nós começamos a entender uma forma de crer chamada criacionismo. Como Deus criou todas as coisas? Se não fosse o livro de Gênesis, nós então não saberíamos de muitas coisas. Então a vida foi criada por Deus. No livro de Gênesis nós vamos descobrir isso. Como foi feito o ser humano? De que forma? Bom, você sabe que o racionalismo, o naturalismo, né, o evolucionismo, ele fala um pouco sobre que o homem é uma evolução, né, de um ancestral, né, possivelmente de um chimpanzé, né? Então, quando nós vamos para Gênesis, nós descobrimos que o homem, ele não é uma evolução, ele é uma criação do nada. Deus pega este homem, ou melhor, Deus pega uma matéria, pega o barro, forma esse homem, sopra seu fôlego de vida e ele passa a ser alma vivente. Então é a partir de Gênesis que você descobre que existe um criacionismo, né? Que existe uma forma diferente do que essa que você aprende na escola. Aliás, uma forma de crer o evolucionismo, ele podemos dizer assim, muito recente, né? Ele tem talvez 150 anos apenas de desenvolvimento, né? Essa história de crer que a vida começou do nada, que o homem é uma evolução, ela é muito recente, né? Todos não, mas os principais filósofos da antiguidade, pensadores e sábios, sempre criam que existia ou que existe um Deus que criou todas as coisas. Então essa história de pensar que o homem ele é fruto de uma evolução e que a vida começou da água, né, que surgiu do nada, podemos dizer assim, isso é muito recente. Então no livro de Gênesis você vai descobrir essas coisas. Você também vai descobrir sobre a história do casamento. Por que hoje as pessoas se casam? Então, a sociedade não deu o pontapé inicial para a família, ou para o casamento. Quem deu esse pontapé inicial foi Deus. Então, o casamento é uma instituição divina, e não da sociedade. Então, quem deu essa noção de que casamento é entre homem e uma mulher, um casamento monogâmico? Quem que deu essa noção foi o próprio Deus. Ele cria um homem e uma mulher. Ele não vai criar dois homens ou duas mulheres. Ele cria um homem, um macho e uma fêmea, né? Para instituir aquilo que ele chama de casamento. Aonde você vai descobrir isso? No livro de Gênesis. E por que esse homem ele deve unir-se à sua esposa e se tornar uma só carne? E que esse casamento não seja dissolvido, né? Separado. Você pensa nisso porque também de ser monogâmico, né? Porque as escrituras vão falar a respeito disso, né? Então, Deus fez não duas mulheres para um homem e não dois homens para uma mulher,
ele faz do jeito certo, e é isso que você vai aprender também no livro de Gênesis. Você também vai ouvir sobre a existência do mal, né? No final a gente vai dar algumas, falar um pouquinho, puxa, mas como que o mal surgiu, né? Essa é uma pergunta filosófica, uma pergunta teológica também, que muitas pessoas falam, né? Então no final a gente vai falar um pouquinho também sobre isso, né? Mas no livro de Gênesis a gente vê que surge um personagem, capítulo 3, esse personagem surge no meio do jardim, tenta os nossos primeiros pais, eles cedem, eles caem. Então é no livro de Gênesis que nós temos a primeira aparição deste mal. Quem é este mal, né? O que ele vem para fazer? Bom, não apenas no livro de Gênesis, mas as Escrituras falam a respeito disso. E também porque que nós precisamos do Evangelho e também do Redentor. O capítulo de Gênesis fala por que o mal está nesse mundo, como é que ele entrou, por que ele está passando, né? Por que você e eu passamos por tanta dificuldade, por que o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu pratico. Então tudo isso a gente vai aprender no livro de Gênesis, tá bom? Vamos lá. Bom, para nós então falarmos um pouquinho sobre o nome. Gênesis, ele quer dizer princípio. Ela vem uma palavra hebraica chamada Bereshit, que quer dizer princípio, começo, né? Então se você tem, e eu só sei isso também, gente, a gente aprende algumas coisas no seminário, mas Bereshit bara Elohim, né? No princípio criou Deus. Isso é em hebraico, né? Então nós temos aqui o Bereshit, que é o princípio. O nome Gênesis, ele fala a respeito disso. Ele é o princípio. Como tudo começou. A história do começo. Então é isso que quer dizer o livro Gênesis, ou o nome Gênesis, tá bom? Nós também temos um autor. E esse autor, claro, que não poderia ser diferente, Moisés. Vocês lembram do Moisés, né? O Moisés é aquele homem chamado, né, por Deus. A vida de Moisés ela é dividida em 3 etapas. Né? Os primeiros 40 anos de Moisés, aonde que ele passou? Aonde? Vocês falam muito baixo, gente. Eu sou meio surdo. No palácio. Mas aonde que era esse palácio? No Egito. Vocês lembram da história, né? Que ele foi levado pelas águas, né? A sua mãe colocou lá para que ele não fosse morto. Depois de 400 anos, um povo escravizado no Egito, o povo de Deus, né? Deus vai levantar então um homem. 40 anos ele tinha quando ele foi chamado, quando ele fugiu, para o deserto. Ele passa 40 anos no deserto e com 80 anos ele volta. 80 anos ele tinha. Você que está pensando aí em se aposentar e você só tem 40 anos, você tem que olhar para Moisés. Moisés, com 80 anos, é chamado por Deus para voltar para o Egito e tirar o seu povo. Então, e ele vai passar mais 40 anos com esse povo, até morrer às margens, podemos dizer aí, do rio, lá perto da entrada da Terra Prometida, né? Do Rio Jordão. Então nós temos 3 etapas da vida de Moisés. Esse é o Moisés, o Moshe, né? Ele é o príncipe do Egito. Ele aprendeu durante 40 anos todas as artes, as cosmogonias, né? Como tudo começou segundo os deuses, né? Como imagine a biblioteca do Egito, né? Então ele foi versado nas mais variadas artes lá no Egito. Um homem que depois escreve só o livro de Gênesis. O que vocês acham? O que mais que ele escreve? Isso, os 5 primeiros livros da Bíblia são escritos por Moisés. Então toda a escritura ela fala a respeito desse autor, né? A sua autoria, então. E você vai ver nesses 5 primeiros livros Deus falando para Moisés: escreve, Moisés. Escreve, Moisés. Escreve, Moisés.
Agora eu pergunto para vocês, quanto tempo depois da criação isso aconteceu? A gente não tem muita ideia. Mas se eles passaram, pense, nós temos aí um Abraão, um Isaac e um Jacó. Nós temos a ida deles para o Egito. Nós temos 400 anos. Daí é que vem Moisés. Quanto tempo ainda, antes ainda de Abraão, de Deus chamar Abraão? Nós temos muito tempo depois. E nós vamos falar por que foi escrito, então, por Moisés. Por que não foi escrito por Abraão? Por que não foi escrito por Sete? Por que não foi escrito por Adão? Né? Então, essas coisas nós vamos aprendendo em Gênesis. A autoria deste homem. Então, escreve, Moisés. Escreve. Escreve o que eu vou te falar. Vocês lembram que Deus falava como com Moisés? Hã? Como é que Deus falava com Moisés, gente? Ele mandava um e-mail, ele falava pelo Telegram, pelo WhatsApp. Hã? Como é que ele mandava mensagens? Ou ele mandava mensagem? A Bíblia diz que ele falava face a face, como quem fala com um amigo. Então esse estilo de revelação, né, de Deus, essa teofania, né, que é a apresentação, a manifestação de Deus, um jeito de Deus falar que ele foi, à medida dos tempos, ele foi mudando a sua forma de falar com os homens. Ele falava por visões, por anjos, pessoalmente, como falava com Moisés, face a face. É um estilo de teofania, manifestação de Deus. Falou pelo seu Filho no ápice da revelação dele. E por último, ele fala conosco como? Como, gente? Através da sua palavra. Isso são todas manifestações de Deus. Ok? Então, escreve, Moisés. Escreve o que eu vou te falar. Explica para esse povo todas as coisas a respeito, ou todas não, mas as principais, que eles precisam saber a respeito do Deus que eles agora estão seguindo. Então, a lei é de Moisés. A Bíblia vai falar a respeito disso. O livro de Moisés. E Jesus disse que Moisés escreveu o Pentateuco. Então, se não foi Moisés, então nós vamos ter um problema muito grande nas Escrituras. Porque se o próprio Jesus disse que foi Moisés que escreveu, e alguns tendem ainda a dizer não foi, então será que Jesus estava equivocado? Acho que não, né? Então, a Bíblia vai falando a respeito dele. Isso se chama, né, a autoria interna das Escrituras. É o próprio Deus que vai explicando, através da Bíblia, quem ele é. Muito bem. Então, nós temos a sua autoria. Foi o Moisés. Quando? Bom, quando foi escrito, nós entendemos que foi durante os 40, a peregrinação do povo no deserto. Lembre comigo. Se você não está muito familiarizado com as Escrituras, o povo, né, vamos voltar um pouquinho lá, Deus chama Abraão e diz: através de ti todas as famílias da terra serão abençoadas. Através de ti eu estou chamando um povo. E ele começa através desse homem chamado Abraão. Abraão tem um filho chamado Isaac, que tem 2 filhos, né? O Jacó e o Esaú. E você sabe o que aconteceu, né, com a história de Jacó e Esaú. Mas o Jacó então é chamado por Deus para seguir essa linhagem. E aí ele tem 12 filhos homens. E esses 12 filhos homens, claro, teve filhas também, mas os 12 se tornam as 12 tribos de Israel. Israel se forma através deste homem chamado Abraão, o pai da fé. Eles vão para o Egito, venderam José, lembra da história? E o José foi parar no Egito, e o Egito se torna a casa deles por 400 anos. Quer dizer, a casa no começo. Depois eles se tornam uma prisão, né? Eles se tornam escravos. Então, o Moisés está chegando. O Moisés diz, ele vê Deus lá no deserto, através de uma sarça,
né, que pegava fogo e não se consumia, uma árvore, que falava para ele: Moisés, tira meu povo do Egito. Quem és tu, Senhor? E aí é que nós temos a informação que Deus tem um nome próprio. Ele é o Yahvé, né? Ele é o nome de Deus, o tetragrama, o Yahvé. Então, ali nós temos a informação que esse Yahvé quer dizer: eu sou o que sou. Eu sou o Todo-Poderoso. Eu sou o Criador do Universo. Eu sou Deus, o único e verdadeiro. Imagine o Moisés que passou 40 anos lá no Egito, aonde o Nilo era um Deus, aonde o sol era Deus, aonde os gatos eram Deus, aonde havia uma imensidade de deuses. Agora este Deus, o Deus único, diz para ele: eu sou o que sou. Eu sou o Todo-Poderoso. Eu dei existência a todas as coisas. E eu mando você, tira meu povo do Egito. Aí ele volta para o Egito. E ele então tira esse povo de lá. Você sabe das 10 pragas, a última delas, a morte dos primogênitos. O faraó deixando o povo ir. Depois corre atrás, mas ele é batizado, lá no mar, ele morre lá no mar também. Então, o que acontece deles partindo do Mar Vermelho até chegar às portas da Terra Prometida, que já tinha prometido há mais de 400 anos para Abraão: esta terra será de vocês, Abraão. Vocês vão peregrinar por um tempo, mas vocês vão voltar aqui. Então a promessa da terra havia sido feita há muito tempo. É este o lugar. Vocês lembram onde o Isaac foi oferecido, quase imolado? Ali era a terra já de Canaã. Ali já era a terra prometida. Uma terra que manava leite e mel. Possivelmente nós achamos que possivelmente aonde esse monte, aonde Deus proverá, aonde Isaac foi oferecido, como Deus havia pedido, era o Gólgota futuramente. Então tudo isso está acontecendo, mas o Moisés, você sabe que ele não entra na terra prometida. E ele não entra no final lá, Mas no começo eles mandam espias e os espias voltam dizendo, 10 deles dizendo: olha, a terra é boa, mas tem gigantes, a terra é boa, mas tem soldados, eles são bem equipados, eles têm carros de ferro, eles têm espadas, nós trabalhamos como escravos durante 40 anos, nós não sabemos lutar. 2 deles disseram: nós vamos pela força do Senhor. Não que nós temos capacidade, mas nós vamos porque o nosso Deus vai conosco. Mas o povo decidiu não entrar. E porque eles não entraram, Deus disse: vocês vão cair no deserto por falta de fé. 40 anos peregrinando pelo deserto da Arábia. 40 anos. E aí Deus então tem que mostrar para esse povo quem Ele é. E aí então, durante esses 40 anos, Moisés vai recebendo a revelação de Deus e escrevendo. A gente vai falar um pouquinho mais quais são as fontes que Moisés usou. Além da revelação pessoal, face a face, Deus falando. Nós vamos falar de outras revelações. Mas ele foi recebendo. O livro de Deuteronômio, ou novamente a lei sendo dada, é possivelmente o último discurso de Moisés antes da entrada da Terra Prometida. Então, o Deuteronômio possivelmente seja o último livro a ser escrito. Ok? Então, nós já temos aí a autoria. Quando foi isso? Durante esses 40 anos da peregrinação do povo no deserto. O propósito. Qual foi o propósito de escrever? Para o povo, em primeiro lugar. E para nós, não? Quanta coisa, Mas o primeiro propósito, é para preparar então esse povo para entrar numa terra nova.
aonde eles são um povo agora monoteísta. Então eles precisam saber quem é esse Deus que está liderando eles. Porque eles passaram quantos anos lá no Egito? 400. O que eles aprenderam no Egito? Sobre os deuses do Egito. Sobre a forma de pensar egípcia. E Deus queria transformar esse povo para mostrar para eles. Para mostrar para eles quem é esse Deus que foi chamar Moisés lá no deserto. Quem é esse Deus? Então, primeira coisa, orientar a visão de mundo do povo. Qual a visão que vocês têm sobre o mundo? Eu preciso falar para vocês quem eu sou. Deus está querendo mostrar então isso. Quem eu sou? Eu vou reorientar vocês. A origem das leis está um pouquinho ruim, né? Não sei se vocês estão notando. Para mim está ruim aqui. Não está ruim. Nossa, para mim está bem esquisito. A origem das leis, então. Por que as leis foram dadas? Lembra que as leis foram dadas aonde? Foi dado no deserto. Essas leis Moisés subiu do monte, o monte fumegado, né? Serginho, eu vou pedir, porque para mim está bem ruim aqui, acho que é o retorno. Eu não sei o que está acontecendo, mas está bem ruim para mim aqui. Então, quais são essas leis que foram dadas para o povo agora? Por exemplo, a lei do descanso. Por que vocês vão trabalhar 6 dias e descansar no 7º? Qual que é o motivo disso? É porque Deus fez o mundo em 6 dias e descansou no 7º. Então essa é a forma que eu quero que vocês façam isso. Então, uma reeducação desse povo. Melhorou muito. Ok, é isso aí. É uma reeducação desse povo. Vocês vão trabalhar 6 dias, mas no 7º vocês descansam. E nesse também vocês se devotam a mim. Vocês me buscam mais do que os outros dias. Por quê? Porque eu fiz isso. Eu criei o mundo em 6 dias. E no 7º eu descansei. Bom, a lei do casamento, nós já falamos um pouco antes. Como deve ser o casamento? Como era o casamento lá no Egito? Mas agora vocês têm uma nova lei. O casamento, do jeito que Deus criou as coisas, é assim. É monogâmico. É indissolúvel. É homem e mulher. É este o casamento. É essa instituição que eu quero passar para vocês. Qual que é a origem disso? Porque Deus criou um homem e uma mulher. Por isso o casamento deve ser assim. Sobre a pena de morte, por exemplo. Por que deve haver pena de morte? Não matarás, diz dos artigos da lei moral. Não matarás. E Deus diz assim, olha, se matar, vai ser réu, né? E aí dá aquela lei depois do olho por olho, dente por dente. Mas como assim Deus é um Deus da vida? Exatamente. Então, para que o homem que é mau por causa do seu coração ruim, que tende a tendência de matar um ao outro, para que ele não faça isso, porque existe punição. E a punição é severa. Aonde não há punição, também a lei acaba não exercendo nada. Então existe, por isso que Deus diz, eu criei a vida, e só eu posso tirá-la. Então, sobre uma ordem minha. E aí nós vamos cair numa outra questão, né, que é filosófica também, que é ética, sobre a pena de morte ou não. Mas quando você olha para a Bíblia, nos dá a entender que a Bíblia é a favor dessa pena de morte. Em alguns casos. Claro que isso é uma interpretação, né? Mas quando você vai olhando para a Bíblia, você talvez tenha essa interpretação. Mas não é o nosso ponto hoje. Sobre a questão de adoração somente a um Deus. Então a lei, ela diz, adorarás somente a mim. Eu sou Deus único, eu criei todas as coisas.
Por isso você deve me buscar. Lembrem que eles estavam diante de muitos deuses no Egito. E todas as nações tinham essa ideia de que a criação deveria ser adorada. E você sabe por que disso? Porque para as nações antigas, eles entendiam que a matéria, ela era eterna. A água, a terra. E foi dessa eternidade, né, e da água que surgiram os deuses. E aí você vai entender por que existe o panteísmo. O que é o panteísmo? Você sabe o que é o panteísmo? Deus é a natureza, a mãe natureza, né? Então, assim, as árvores é Deus, as pessoas são Deus, a natureza é Deus. Então, por quê? Porque de lá, desse segundo panteísmo, nasceram todos os deuses. Os principais que gerou, o casal de deuses que gerou todos os outros. Então, é para dizer para esse povo, veja, Deus, nós já vamos falar sobre isso, mas Deus, ele está alheio a essa criação, ele está fora da criação, ele fez a criação. E veja como o Egito adorava deuses, adorava as forças da natureza, ele adorava o trovão. Aí os homens vão adorar o trovão, né? Tem o famoso Deus do trovão aí, o Thor, né? Você vai ver, não, o Thor não está ligado com o Egito, tá, gente? Mas o sol está ligado com o Egito, a adoração do sol, porque a natureza é o panteísmo, Deus está em tudo. E nós vamos ver que Gênesis diz, não, Deus não está em tudo, Deus é Deus de tudo, porque Ele criou todas as coisas. Então nós temos aí a adoração somente a um Deus, e a base moral para invadir a terra. Por que vocês vão agora entrar numa terra onde tem nações fortes, e Deus está dizendo, essa terra é do povo que eu escolhi, e de Abraão e dos seus descendentes. Mas Deus, nós estamos invadindo uma terra que nós não moramos. Qual que é a base moral para isso? Se eles não saírem, nós vamos ter que guerrear. E se nós guerrearmos, nós vamos ter que matar. E Deus está dizendo, a terra é de vocês, porque eu sou o dono de tudo. Eu sou Deus que criou todas as coisas. E eu dei para Abraão há muito tempo atrás, antes de algumas nações que estão agora aí. Eu já tinha dado. Eu sou o possuidor de tudo, eu criei tudo, por isso vocês podem invadir a terra, porque os que estão na terra não são donos dela, eles são poceiros. A terra, na verdade, foi prometida, reservada para vocês, mas alguns povos foram ali. Essa era a base moral para eles invadir a terra. Deus é o dono de tudo, e Ele faz o que Ele quiser com as coisas que são dele. Isso nós chamamos de soberania de Deus. Então o livro de Gênesis, ele fala desse propósito. Qual que é o propósito? Reorientar esse povo. Que sai do Egito com muitos deuses, agora tem um só Deus, que é Deus de tudo, que fez tudo, e que está dando uma nação, um lugar para eles morar. É esse o propósito do livro de Gênesis. Por que os israelitas? Bom, nós já falamos que Deus escolheu o homem. Ele escolheu Abraão e a sua descendência. E porque esse homem teve fé. Hoje nós estamos aqui, você sabia disso? É porque um homem teve fé. Ele resolveu crer. E todos nós somos o Israel espiritual de Deus. Mesmo que nós não tenhamos um sangue judeu, um sangue israelita, pela fé hoje nós somos o Israel de Deus. Gentios, né? Mas o Israel de Deus. Porque esse homem, não porque Abraão fosse melhor que os outros, mas Deus te chamou. Sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Deus já estava formando uma nação.
O povo precisava saber que há 400 anos essa terra havia sido dada para eles. E Deus havia feito uma aliança, que aquele povo viria um dia o Salvador. É de Abraão, do pai da fé. É de Isaac, é de Jacó. É de Judá, um dos filhos de Jacó. É de Davi, um dos filhos de Judá. E aí por diante até chegar José e Maria, ambos da tribo de Davi. Chegou Jesus. Tudo isso está embutido nesse negócio. Como Moisés soube de tudo isso? Será que ele estava lá? A gente já falou um pouquinho sobre isso, né? Mas ele estava lá quando tudo começou. Será que Deus o transportou? Você já imaginou? Como é que Deus mostrou para ele? Será que deu visão? Bom, nós sabemos que Deus falava com ele face a face. E eu acho que Deus ia contando para ele, olha, escreve, Moisés, como tudo foi feito. Mas ele não usou apenas essa fonte de revelação especial, cara a cara, face a face. Ele usou também o que a gente chama de tradição oral. O que é uma tradição oral? Os professores aí, história principalmente, sabem o que é isso, né? O que é a tradição oral, gente? Que não é a tradição escrita, é claro. É aquela que os pais iam passando para os filhos. Gente, os povos antigos, eles tinham sempre algo que eles faziam todo dia. Contar a mesma história para os seus filhos. Como as coisas aconteceram. De que forma isso ia passando de geração em geração, com fidelidade, e a gente chama isso de tradição oral. Como que o mundo foi feito? Então isso foi chegando de geração em geração por aquilo que Moisés também sabia. Mas como eu falei para vocês, Moisés tinha acesso a todas as visões de começo que teve, segundo a biblioteca egípcia. Como as coisas foram criadas também. E agora ele tem a visão do próprio Deus. Já foi criado deste jeito, dessa forma. E nós também já temos fontes escritas nesse tempo. Exatamente. Muito antigas. Uma delas é dito por um dos livros do Pentateuco, o Livro dos Justos, que não se sabe o que é, mas era uma fonte escrita por onde também Moisés bebeu para poder escrever o livro de Gênesis. Ok? Então nós temos tudo isso como as fontes que Moisés usou. E também as cosmogonias. Eu falei para vocês a origem dos céus. Os povos muito antigos, mesopotâmicos, babilônicos, eles já tinham uma visão de como o mundo foi criado. Mas a ideia deles é que a matéria deu origem, inclusive aquilo que não era matéria. Como eu falei antes, para alguns deles, os deuses foram criados da água. O próprio mundo, veja, essa história de que o mundo foi criado por uma grande explosão, que ele, há uma expressão, né, que ele se próprio pariu, né? Ele próprio veio à existência, né? Isso é muito novo. As cosmogonias antigas não falavam a respeito disso. Elas falavam da existência daquilo que era material e que era eterno. A água, e dali que surgiu muitas coisas, inclusive os deuses. Mas essa é uma fonte que nós não vamos tratar de hoje. Porque então nós partimos aí dessa introdução toda para aquilo que nós vamos falar do texto. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre Deus. O que em Gênesis, pelo menos nesse começo do verso 1 e 2, você deve estar pensando, pastor, mas se hoje você vai gastar com o verso 1 e 2, então, quanto tempo nós vamos levar com Gênesis? Não, é que hoje nós precisamos fazer toda essa introdução. Depois a gente vai correr um pouquinho mais, tá bom? Fiquem tranquilos, né? Mas, então nós vamos falar um pouquinho sobre Deus. Veja o que o texto diz. No princípio, criou Deus. No princípio, criou Deus os céus
e a terra. O que Moisés está no começo aqui já dizendo? Veja, Moisés não está dizendo assim, bom, gente, eu preciso falar como Deus foi criado. Deus foi criado dessa forma. Não, você não vê esta explicação de Moisés e nem do próprio Deus. E por que não há essa explicação por que Deus foi criado? Ou como ele foi criado? Como que Deus foi criado? Por que Gênesis não parte desse pressuposto? Porque Deus não foi criado. Deus sempre existiu. Mas como assim, pastor? Tudo que nós pensamos tem a ver com aquilo que já um dia passou a existir. Mas como crer em algo que sempre existiu? Fora do tempo. Isso é Deus. Então a primeira informação que nós temos é que no princípio as coisas que foram criadas por Deus. Ele sempre existiu. Essa é a primeira informação que eu tenho. Ele é o autoexistente. É aquilo que depois é usado por Platão, do motor que não era movido. O verbo de Deus, o Logos. O Logos é um motor que não precisa de nada para se mover. Tudo que hoje você conhece para se mover precisa de água. Um motor precisa de energia. Você precisa de água e comida. Tudo que existe. Mas Deus não precisa de nada. Ele é autoexistente. Em si mesmo tem tudo o que ele precisa para se mover, para existir e para ser poderoso. Isso é Logos. E essa é uma informação que nós temos no primeiro verso do livro de Gênesis. Ele sempre existiu, ele é autoexistente, e é por isso que ele diz para Moisés: eu sou o que sou. E o eu sou quer dizer isso. Eu sou autoexistente. Eu sempre existi. Eu sempre existirei. Ele era, ele é e ele sempre será. Como conceber tudo isso? Isso é Deus. E essa informação que eu tenho aqui. Lembra que Jesus vai dizer 7 vezes no livro de João: eu sou? E por que ele vai usar isso? Ele vai falar isso porque ele é o Logos de Deus, a palavra. E a gente tem que ir para frente, porque tem muita coisa ainda, Uma outra coisa que nós vemos aqui é que deve ser pessoal, nós temos a autotranscendência de Deus e a autoimanência de Deus. A transcendência quer dizer um Deus que é grande demais, que nem o universo poderia contê-lo, do tamanho que é Deus. Mas ao mesmo tempo ele é imanente. O que é imanente? Ele se propõe a ser pessoal. Ele não é uma força cósmica. Ele não é o panteísmo onde tudo é Deus. Ele é uma força pessoal. Ele é Deus. Ele tem nome. E ele se importa com a sua criação. Do contrário daqueles que pensam que Deus é um tipo de olheiro que criou tudo e abandonou sua criação. Por isso que o caos está do jeito que está. Então todas essas informações a gente vai recebendo do livro de Gênesis, que ele é um ser pessoal. Ele tem um alvo. Veja, no princípio, isso quer dizer o quê? Pode ser que para você não queira dizer nada, mas se existe um princípio, existe também um meio e existe um fim. Nós somos informados, lembra que a gente viu o livro do Apocalipse? Vai ter o quê? Um fim para aquilo que nós hoje conhecemos como mundo. E algo novo, um novo céu e uma nova terra que Deus fará. Se Ele criou algo no princípio, existe um meio, existe um fim para tudo. Existe propósito. Esse arquiteto, esse design inteligente que a gente chama de Deus.
Ele criou tudo com propósito. O nosso Deus é um Deus com propósito. Ele não é um Deus assim que faz as coisas, depois no meio do caminho vai, vamos resolver, criou um problema. Não, ele tem um propósito para tudo, ele tem um alvo, ele tem um esquema preparado, as coisas estão bem definidas para ele. E nós sabemos disso por causa dessa palavra. Bereshit, princípio. Ele tem um alvo, tem um sentido, existe um propósito. O que mais que nós vemos aqui com relação a Deus? Ele é todo poderoso, Criador dos céus e da terra. E aqui nós temos uma palavra chamada o Bereshit bara Elohim, né? O bara quer dizer só Deus criou. Veja, todas as vezes que essa expressão hebraica, que é aquele o Aleph, eu agora não lembro mais das outras letras, mas eu sei que a primeira é o Aleph. Aquelas 3 letras ali são consoantes, não são vogais, tá? São consoantes, e elas querem dizer o seguinte: Deus só cria. Todas as vezes que aparece essa palavra bara nas escrituras, foi porque Deus criou, foi Deus que fez. O homem não faz o bara, o homem não cria nesse sentido. Só Deus traz do nada algo à existência. Só Deus, do nada. E essa palavra é uma palavra latina, ex nihilo, né? Do nada. Do nada. Só Ele pode fazer isso. Isso quer dizer uma coisa, que Deus, do contrário das outras cosmogonias, que a matéria é eterna e os deuses partilham da matéria, o livro de Gênesis diz que Deus é quem fez a matéria. Do quê? O que Ele usou para fazer a matéria? O que Ele usou para fazer a água? O que Ele usou para fazer a terra? O que Ele usou para fazer o homem? O que Ele usou para fazer o carbono? O que? A força da sua palavra. Ele disse e houve. Essa é a diferença para os outros tipos de pensamento. E aí nós temos a palavra para Deus, Bereshit bara Elohim. Essa é uma expressão. Deus poderoso. Só Ele pode fazer isso. Elohim quer dizer Deus, El-Ohim, né? Deus, é como se fosse deuses, né? Numa tradução, e a gente já vai entender o porquê. Ele pode fazer isso. E somente Ele pode fazer isso. O que mais nós podemos aprender de Deus aqui? Deus é distinto da sua criação. Ele já existia, Ele trouxe existência, contrário do panteísmo. E veja, por que o panteísmo, e essa ideia de você adorar, por que os povos adoram a criação? O sol, a lua, as estrelas, os animais, a mãe natureza, o panteísmo. Por que esses povos que não adoram a Deus, adoram a criação? Por causa disso. Porque entendem que Deus é a natureza. Mas quando eu vou para Gênesis, eu vejo que Deus criou a natureza. Criou o sol, criou a lua. E esses homens que estão no deserto, quantas mil pessoas estavam no deserto? Ouvindo sobre Moisés, sobre a criação de todas as coisas, e Moisés escrevendo esse livro de Gênesis. A Bíblia nos informa que eram 600 mil homens, fora mulheres e crianças. Nós entendemos que passava de 1,5 milhão de pessoas que aprenderam de Moisés, que aprendeu de Deus. Quem é esse Deus? Por isso, israelitas, por isso, filhos de Abraão, vocês não devem crer em deuses, nos deuses e na criação, e adorar a criação, porque Deus fez a criação. Ele tem que ser adorado. Por isso adorará somente a mim e não outras coisas. Aqui está a designação. Está certo aquilo lá? Estou parado lá. Está certo, né? São 10 horas, né? Estamos indo para frente. O que mais que nós sabemos? Que Deus está presente.
O Espírito pairava por sobre as águas. Ele não apenas diz, mas ele vem ao encontro. Ele paira sobre as águas, o Espírito de Deus, o Ruá de Deus. Existe também uma pluralidade, veja, o Elohim e Ruá, Deus o Pai poderoso, Ruá, o Espírito. E aí nós temos por final a palavra dele fazendo todas as coisas. E aí eu vou ter a informação de João capítulo 1, verso 1, que tudo que foi feito por intermédio dele. E ele é a palavra de Deus, o Logos, o Verbo de Deus. Nós temos essa informação aqui em Gênesis, que existe uma pluralidade nesse Deus, que é um Deus só, que subsiste em 3 pessoas distintas. Como eu falei, a revelação é progressiva. À medida que a Bíblia vai sendo dada, nós vamos vendo essas 3 pessoas, mas no começo nós já sabemos disso. Nós temos o Espírito, nós temos o Pai, nós temos a Palavra, tudo sendo feito. Mas não é somente isso. No verso 26 do capítulo 1, nós vemos assim: façamos o homem. Se fosse Deus, apenas Ele, o Pai fazendo, Ele diz: eu vou fazer. Não, Ele diz: façamos, no plural. O homem se tornou como um de nós, no capítulo 3, verso 22, veja, como nós. O Pai, o Filho e o Espírito Santo fazendo todas as coisas. Desçamos e confundamos, lá na Torre de Babel, capítulo 11, verso 7. Jesus é essa palavra, que estava em tudo, é a palavra de Deus que deu existência a todas as coisas. Tudo que foi feito por intermédio dele. E nada do que foi feito, ou melhor, a outra expressão, né? Ele estava em tudo aquilo que foi feito. Então tudo isso nós aprendemos aqui em Gênesis, sobre Deus. Um pouco mais, agora sobre mundo, terminando. O que a gente aprende sobre mundo nesses primeiros 2 versos? Que os céus e a terra representam toda a realidade visível e invisível. No princípio criou Deus os céus e a terra. E os céus aqui correspondem tudo. Quando é esse princípio? Não sabemos. Nós sabemos que Deus criou. Está tudo aqui. As invisíveis e as visíveis. Sejam tronos, principados, potestades. Tudo foi criado por Deus. Né? Sabemos que o mal é que deu origem ao caos, né? E tudo mais. Mas então nós temos essa visão aqui. O mundo teve um começo diferente daquilo que os pagãos achavam. O mundo começou com Deus. O mundo não é divino. E Deus não é o mundo. Mais uma vez sobre a questão da criação e da adoração. Que o mundo foi criado em etapas. Primeiro ato de Deus, a terra era sem forma e vazia. O que dá a entender nesse primeiro capítulo, capítulo 1 e 2, é que Deus primeiro criou a forma bruta da matéria. E depois foi dando forma a isso. Ou a matéria-prima que a gente chama. E aí foi dando forma. Algumas aplicações práticas para nós então hoje. Então, sobre esses 2 versos, nós, claro, não falamos sobre tudo que tem aqui, mas a gente já aprende muita coisa a respeito desses 2 primeiros versos. Na semana que vem a gente continua falando sobre a criação das coisas, os dias, né? Mas a gente precisa ter algumas aplicações sobre tudo isso que a gente aprendeu nessa manhã. A primeira delas é essa. Receba esse relato pela fé. Eu peço que você abra a tua Bíblia lá em Hebreus capítulo 11, verso 3. Hebreus 11, 3. Quem achou? Dá para vocês lerem todos juntos? Então vamos lá. 1, 2, 3 e...
pela fé. Você tem que crer nesse relato. Mas eu digo para vocês que precisa de muito mais fé para crer no que alguns dizem que o mundo é efeito de uma explosão. Que o mundo é efeito, que a vida surgiu de espontaneamente, algo assim, do nada. Você precisa de mais fé para crer. Hoje existem cientistas que não são cristãos e dizem isso. Você precisa de mais fé para crer que a vida, o mundo, o universo foram criados assim, de uma explosão. A Bíblia chama a tua atenção para dizer: crê-nos. Um dia você vai saber isso pessoalmente de Deus, mas hoje você é chamado para crer. Não é a vontade do livro de Gênesis de você ter ele como um livro científico. A ciência nesse ponto não deve se chocar. Aliás, a verdadeira ciência não se choca com o relato de Gênesis. A Bíblia já por vezes já dizia que o mundo era redondo, né? Passear por ele, rodeá-lo, antes dos homens falar, ainda antes quando eles falavam que a terra era Mas não é a incumbência da Bíblia ser um livro científico. Ela precisa explicar para o povo e para nós hoje como tudo foi criado. Receba isso pela fé. Nós não temos as respostas para muitas coisas. Talvez você pense assim: puxa, mas agora eu vou entender tudo. Não. Não é esse a vontade do livro de Gênesis, explicar todas as coisas. O tempo, ou as eras, foi um dia mesmo, 24 horas, era um tempo, houve distância entre o primeiro dia e o segundo dia, milhões de anos, como é que foi? Nós não sabemos, e aonde a Bíblia se cala, nós nos calamos. Mas até onde a Bíblia vai, nós vamos. Tempos ou eras, não sabemos. Origem do mal, nós temos algumas evidências, mas claramente também não sabemos. Temos algumas evidências, sim, nós sabemos que ele é um ser também pessoal. Mas como é que ele foi criado? De que forma? O mal originou dele mesmo. É as nossas respostas que temos hoje. E os anjos? Quando foi que eles foram criados? Então tem muitas coisas que nós não sabemos todas. Nós temos algumas inferências das Escrituras. E recebemos pela fé, aonde a Bíblia diz que foi desse jeito. Gênesis foi dado para mostrar quem é Deus. Quem é esse Yahvé? Quem é esse Elohim? Quem é esse Todo-Poderoso? E se ele não se revelasse, nós não saberíamos nada sobre ele. O que é o mundo? Por que nós somos maus hoje? Por que nós temos tanta dificuldade em relacionamento? Por que a gente briga tanto? Por que a gente não consegue fazer o bem que a gente quer fazer? Qual o motivo de tudo isso? Por que esse mundo está do jeito que está? Gênesis vai dar a perspectiva do que está acontecendo hoje. Por que nós precisamos de redenção? Por que a gente precisa de um Salvador? Gênesis fala sobre isso. E para nos preparar para a glória eterna. Um dia nós vamos estar diante de uma criação perfeita novamente. Aquilo que a gente viu em Gênesis. Em Apocalipse. Novo céu e nova terra. Deus vai transformar este mundo. Vai transformar o céu. Tudo vai ser novo. O que a gente aprendeu é novo a partir daquilo que já existe. E não novo daquilo que não existe. Muitas coisas que foram feitas na criação possivelmente estarão no novo céu e na nova terra. Possivelmente. Tudo bem definido novamente. Não estragado pelo pecado. Não dilacerado. A natureza que hoje geme, ela espera essa renovação. Então tem muita coisa que a gente está esperando ainda
para chegar o dia da glória eterna. Gênesis é o início de tudo. E você não pode perder, né? Todas essas explicações que nós temos aqui nesse livro, tá bom? Então hoje nós ficamos por aqui. Semana que vem nós temos essa segunda mensagem. Possivelmente a gente vai até o capítulo 11, tá? Talvez vamos fazer numa outra hora a história de Abraão e seus descendentes, mas vamos no mínimo até o capítulo 11, que é essa primeira grande parte do livro de Gênesis. Ok? Alguém tem uma pergunta? Daí, semana que vem, alguém responde vocês. Ok, gente? Acho que deu para ter um panorama bem geral aí de tudo. E eu quero fazer um desafio para você. Você leu o livro de Gênesis. Mas eu já li, pastor. Leia de novo. Pegue, nesses dias, o livro de Gênesis, leia tudo ele. Leia, para você poder entender aquilo que nós... E anote aquilo que você já não sabe, porque algumas coisas a gente tem resposta, outras nem. Tá bom? Vamos ficar em pé, vamos encerrar então a nossa escola dominical. Eu quero agradecer, Pai, ao Senhor por esta manhã. Quero agradecer, Deus, pela Tua palavra. Quero agradecer porque o Senhor um dia criou do nada todas as coisas. E é por isso que nós estamos aqui hoje. Que nós temos ciência pela Tua palavra. Que o Senhor é um Deus único, poderoso, majestoso, que fez o universo inteiro. E que também fez esse mundo para que o homem pudesse habitar. Um Deus que fez tudo perfeito, dizendo, eis que é muito bom. Um Deus que é amoroso com a sua criação, que cuida dela. Um Deus que cuida de nós, um Deus que se importa conosco. Porque tudo que tem um princípio também vai ter um fim. E aqueles que estiverem com o Senhor, esse fim será glorioso. Louvado seja o Teu nome. Abençoe Teu povo, nos dá, Senhor, um bom domingo. Ajuda-nos a ler a Tua palavra, para que ela gere fé dentro do nosso coração. Aceitarmos a Tua palavra pela fé. A Deus, só o Senhor pode fazer isso. Iluminando a nossa mente e coração, para entendermos a Tua verdade. Abençoa cada vida aqui, cada família aqui representada também. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, gente. Deus abençoe.